Olá, você está aqui no canal da Estalo, então já se inscreva, ative o sininho, porque eu, Alessandra, quero dividir com você os meus aprendizados sobre esse livro aqui. Ele tá todo marcado, todo riscado, porque eu li ele mais de uma vez, então eu quero trazer para vocês coisas que eu me identifiquei, né? Acho que foram recados que caiu como uma luva, assim, quando eu enxerguei esse livro, assim, serviu para mim, assim, e eu espero que sirva para você também. O Essencialismo é um livro muito vendido, né, por muitos anos, ele ficou na lista dos mais vendidos do New York Times. Esse autor, ele tem outros livros bem interessantes também, mas essa aqui é a do meu coração, né? Ele fala o seguinte: você precisa ser disciplinado. Sim, a gente precisa ter a essência essencialista. Exatamente, precisamos ser essencialistas, que é a busca disciplinada por menos. Então, diferente do conceito do minimalismo, que é a questão da gente eliminar excessos, né? Então, a gente ser minimalista, ele fala de ser essencialista, que é a questão da gente fazer exatamente o que a gente deseja, o que a gente quer, aquilo que por essência nos causa muitas coisas boas aí, né? Obviamente, ele traz aqui, inclusive, um capítulo sobre o essencial da liderança. Eu cito algumas coisas desse livro, por exemplo, pensando no profissional de RH, do business partner, desse RH estratégico. Então, tem várias lições aqui que fazem a gente refletir, na verdade, do quanto muitas vezes a gente cede à rotina, aos nossos pilotos automáticos, as pressões externas, as inseguranças que muitas vezes a gente tem. Então vamos pelo caminho mais seguro, o caminho mais confortável, mas nem sempre é o caminho mais focado ou que vai nos gerar mais resultado. Então ele traz a questão da gente realmente saber o que é a nossa essência, né? O que é importante para você, né? Inclusive, uma das perguntas dele, ele traz, né, até no índice aqui, né, no sumário do livro, ele fala assim, ó: como a gente pode discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital? Então, assim, é buscar de fato a essência, né? Aquele ponto central daquilo que você está fazendo. E aí, uma das questões que ele traz, assim, que bateu muito em mim, foi a questão da gente ser multitarefas, que a gente muitas vezes valoriza isso, né? Como profissional, aquela questão de dar conta de um monte de coisa, né? Querer saber de tudo, fazer muitas coisas, e a gente não está sendo vital na energia, na canalização de sentido de realização, né? Então, inclusive, isso é bem legal de trazer para vocês aqui, ó. Ele traz no livro, inclusive, esse desenho, ó, que ser essencialista é a gente direcionar, canalizar a nossa energia para uma única direção. E aí ele fala, inclusive, que a gente precisa, né? Então, 3 coisas importantes aqui. É a gente aprender a dizer não. Então, no momento que a gente sabe o que é importante pra gente, a gente precisa saber dizer não. A gente precisa entender assim: estou investindo o meu tempo, meu conhecimento, o meu desejo, né? A minha paixão, meu interesse com essas atividades aqui que eu estou fazendo de fato, né? Quanto que eu tô colocando energia em um monte de coisa que para mim não é importante, só que às vezes a gente não sabe separar isso, né? Não sabe nem dizer para as pessoas o não que a gente deseja, né? Inclusive tem um capítulo que eu adoro o título dele, que é o seguinte, ele fala o seguinte: o poder de um não elegante. E ele traz alguns exemplos no livro sobre como que a gente pode se questionar e pode devolver para as pessoas ou coisas essas pressões externas que muitas vezes fazem a gente fugir desse conceito de ser essencial, de fazer coisas que são essenciais pra gente.
O segundo ponto ele fala da questão de reconhecer o nosso poder de escolha. É a gente resgatar de fato isso. A gente muitas vezes, né, tem muitos estudos sobre o ser humano, né, quantas escolhas a gente faz todos os dias, né? Então, obviamente, o nosso cérebro lá precisa economizar energia e óbvio que com a rotina isso faz com que a gente gaste menos, né, energia. Só que aí, muitas vezes, por a gente não saber o que é essencial pra gente, o que é importante pra gente, a gente gasta muita energia tomando decisões o tempo todo com coisas que são, então, triviais, né, e não vitais. Então, ele fala de uma fadiga da decisão. Então, para a gente não sofrer dessa fadiga de decidir por muitas coisas, é a gente construir, então, aquilo que realmente é importante e traçar caminho, um caminho seguro para eu ir até, né, alcançar aquilo que eu desejo sem se distrair, né? A terceira questão que ele traz aqui é a importância de criar uma rotina, né? Então, por termos que economizar, temos que criar uma rotina. A rotina, ela é importante, né? Não quer dizer que a gente vai ter uma vida monótona, não quer dizer que a rotina é algo ruim, né? Algo que não serve para nós, né? A disciplina, ela busca por uma rotina. Só que essa rotina, ela tem que ser a rotina certa, ser a rotina que segue, né, as atividades diárias que a gente faz de acordo com os nossos valores, daquilo que é a nossa essência, daquilo que é importante. E como que a gente faz isso? E essa é a última lição que eu quero deixar aqui para vocês, de que eu aprendi muito, que é a questão de dedicar tempo para a gente se observar e refletir sobre as nossas pensamentos, paixões, desejos, interesses. Então, essa corriqueiro, né, essa rapidez que a gente vive no nosso dia a dia, não permite que a gente faça essas pausas. Então, é a importância da gente fazer uma pausa, parar, observar, refletir. Inclusive, ele fala aqui no livro a importância de dormir, a importância de brincar, né? Ele fala desse resgate da nossa criança interior, que é tão bacana da gente identificar de fato o que eu deixei de lado, porque a minha vida foi consumida por outras coisas e que eu preciso lembrar para eu voltar a fazer coisas que são realmente vitais para mim, certo? Espero ter ajudado você, te convencer a ter este livro na sua casa, na sua cabeceira, né? Vai lendo, ele é muito gostoso, né? Muito tranquilo de ler, é uma historinha muito boa, né? De ir construindo, e ele faz tu pensar o tempo todo no como que tu usa aquilo, né? Como é que tu faz isso no teu dia a dia. Então é cheio de exercícios, reflexões e ensinamentos, e eu desejo que você consiga aproveitar tudo isso aí com você, certo? Um beijo, até!